Muito boa noite. Vamos continuar aqui a nossa lição sobre a metodologia, a introdução à metodologia científica, né? Nós vamos ver alguns métodos de estudo, métodos de pesquisa, projetos de pesquisa e algumas regras da BNT ao longo dessa aula. Então, para começar aqui só fazendo esse comparativo, né, dos 40 países que mais publicam artigos científicos, né, que você vai ver o grande campeão, os Estados Unidos, e depois vem China, vem Grã-Bretanha, Alemanha. Claro que esses dados aqui já estão bem atualizados, com certeza a China hoje já está fazendo bem mais. E o Brasil, ó, lá embaixo, com 27 mil. Então você vê os países mais ricos, líderes na economia, eles são países que mais publicam, mais estudam, né? Mais geram conhecimento e ciência, né? Aqui um comparativo entre a percentual do PIB do país, quanto que eles investem em pesquisa e desenvolvimento. Então já é um outro aspecto. Israel aqui com 2017 com 4%, quase 5%, né? A Coreia com quase 5% também, o Japão com 3%, Estados Unidos 2%, 3%, quase 3%, a Finlândia também. A OCDE considera-se a maior parte dos países ricos da Europa, né? A OSD, perdão. A China 2%, Estados Unidos, Reino Unido 1,7%, bem menos, e o Brasil 1,27% em 2016, né? O Brasil bem abaixo aí dos grandes líderes. Bom, iniciação à metodologia científica, né? De que se trata a metodologia científica, né? Você vai ter aí um conjunto de normas, de regras, né? Que a figurinha, né, mostra as ferramentas para que você possa elaborar um trabalho científico, né? Então, ele também vai te dar meios, métodos, formas de trabalhar para que você possa, além de produzir conhecimento, saber como organizar esse conhecimento e compartilhar com os seus pares e com a sociedade, né? Por isso é importante ressaltar que para você ter uma boa escrita, para você apresentar bem as suas ideias, você precisa ler, né? Então, ler é fundamental para que você consiga desenvolver a sua capacidade de persuadir, de convencer, de colocar suas ideias, né? Então, coloquei aqui esse slide para mostrar a vocês que existem alguns tipos de leitura, né? Principalmente entretenimento e informação, né? Entretenimento é você lê sem atenção para relaxar, né? Ler um livro de ficção, uma poesia, um humor, uma diversão. E uma informação, uma revista, um jornal, né? Com foco em fatos, né? Uma informação, uma leitura acadêmica. E aí você pode ter vários níveis de leitura, né? Uma leitura mais elementar, mais uma leitura de expressão, uma leitura rápida, superficial, né? Uma analítica completa e uma comparativa onde já é mais trabalhosa porque você iria estar fazendo um trabalho para comparar mais de uma obra, né? Então, numa leitura superficial, você simplesmente lê rapidamente sem aprender muito, né? A ideia é só relaxar, né? Mas uma leitura analítica completa, você pode usar metodologias, né, para passar, fazer a leitura diagonal do texto, depois volta e marca os substantivos, as palavras que você não conhece e procura o significado delas, e por fim faz uma leitura mais calma, marcando as partes importantes, comentando, e aí fazendo uma leitura completa, né? Bom, ler, afinal de contas, é interpretar. Toda leitura que nós fazemos, nós interpretamos. Então, se você lê algo e raciocina e pensa sobre aquilo que você leu, você está interpretando o texto e tendo
um pensamento sobre aquele texto. Por isso é importante você, ao ler um artigo, ao fazer a busca, né, por fontes para a sua pesquisa, é você comentar ao final da leitura com as próprias mãos o que você entendeu daquele texto. Isso é uma excelente técnica para você poder aproveitar aquela leitura, né? Então, voltando aqui no método científico, peguei essa figura aqui do site da Consciência da UFRJ, em 6 passos, né? Como é que ocorre um método científico? Né? Uma curiosidade, a palavra ciência vem de scientia, né? Que é uma palavra latina, que significa conhecimento. Então, para a ciência, é importante que o conhecimento possa ter uma base em fatos, em dados, né? Esses dados precisam ser demonstrados e os experimentos possam reproduzir esses dados, né? E para realizar isso, eu uso um método. Então, o método é o caminho para eu realizar e eu apresentar e provar, né, esse conhecimento é verídico, né? Então, seguindo aqui a figurinha, né, o Newton, no exemplo aqui, observando a maçã cai e, de repente, ele descobre que tem uma força que atrai a maçã para cair. Aí ele pergunta, o que que derrubou a maçã? Né? Qual é a questão aí? E aí ele começa a pesquisar e cria uma hipótese. Há uma força que produz a atração dos corpos da maçã para o chão, né? E aí ele começa a experimentar, né? Para provar essa hipótese, essa suposição que ele teve. Então ele tenta derrubar uma maçã, uma bola, outros objetos e comparar as velocidades. Ele acaba descobrindo aí, pega o resultado dessas hipóteses, né, que ele experimenta e analisa os dados. Aí ele cria uma nova teoria, né, a lei da gravidade, né? Ele descobre a lei da gravidade, porque a gravidade existe independente de se descobrir ou não, né? Hoje nós sabemos disso, hoje nós chamamos de gravidade por conta disso, porque alguém teve esse trabalho aqui, né? Teve essa ordem, né? Esse processo sistematizado, né? Usando o método para poder chegar numa conclusão e, com essa conclusão, ele compartilhar com seus pares, compartilhar na academia, na sociedade e isso chegar até nós hoje, né? Bom, aqui vem um exemplo bem interessante para você ver. Eu peguei aqui do Instituto Pasteur, né, que produz aqui a vacina da influenza, né, desse vírus. Então, olha só, em fevereiro, aqui esse órgão de saúde dos Estados Unidos, ele faz a recomendação, né, e envia a solicitação para os centros de colaboração, que fazem a produção das sementes, né, ali do vírus base, né, o vírus candidato para ser produzido, né, a sua vacina. Então, o Instituto vai e começa, através desse processo especificamente, ele usa ovos para fazer a inoculação e a incubação de maneira a produzir várias versões aí, várias cópias, né, do vírus, né? Então, através de vários processos, né, o Instituto vai enfraquecendo, né, aquele vírus e aí faz um milestone, um ponto de checagem de qualidade, né, para ver se esse vírus está ali atuando, se ele está fraco mesmo, se ele está a ponto de ser liberado, né? E depois dessa qualidade, aí é feito preenchimento dos tubos de vacina, né? A inspeção visual, o controle de qualidade e a embalagem. Então, olha aí, ó,
de fevereiro a julho, esse aqui para um vírus cujo processo já é conhecido, né? Imagina, olha, a entrega, a release, né, a entrega nacional aí, a distribuição em pelo menos 5 meses, um processo de fabricação de vírus, né? De vírus não, perdão, processo de produção de vacina, né? E cujo esse processo ele já só o processo conhecido já demorou 5 a 6 meses, né, para produzir as vacinas. Quanto mais para se descobrir uma nova vacina. Para cada nova vacina, você precisa descobrir um novo processo para fazer a vacina. Então, assim, não é tão rápido quanto se espera que vai sair, por exemplo, a vacina, a pesquisa, né, para achar o processo, para produzir o antivírus aí, a vacina do Covid, por exemplo, né, que nós estamos enfrentando na pandemia. Então, vamos chegar um pouco mais aqui, falar sobre o método, né, o meio científico, né, a forma de se trabalhar cientificamente. Então, aí, ó, tem a observação, né, que eu mostrei lá o exemplo do Newton, a coleta dos dados, a hipótese, a experimentação para provar a hipótese e, por fim, a conclusão. Então, na observação é feita várias investigações, várias pesquisas. Você vai examinar e avaliar os fenômenos, você vai identificar os problemas, você vai descrever como o problema, né, a problemação, como que se ocorre aquela situação. E aí você vai fazer a coleta de dados, vai revisar a fonte, o que outros pesquisadores dizem desse problema, como outras pessoas resolveram essa questão, o que revistas e livros falam, né? Você pode também fazer entrevistas, né, com candidatos, com áreas, né, com grupos, e você pode fazer também outros processos, survey, questionários, né, para avaliar um grupo de pessoas, ou organizações, dependendo daquilo que você está pesquisando, né? E aí, a partir daí, você cria uma hipótese, né, uma suposição sobre uma verdade que você acredita ser verdade e que você precisa provar, né? Então, baseada na sua observação, você cria ideias, exposições e que são uma possível explicação desse fenômeno. E para concluir e explicar, você precisa provar, né? Então, para você provar, você deve reproduzir essa sua suposição em testes, que vem aquela característica da reprodutibilidade em laboratório, né? Ou testes em campo, né? E, por fim, pegar os resultados desses testes, dessas análises, né? E fazer a preparação, né? A tabulação, criar os gráficos dos resultados dessas experiências. E responder à pergunta: essas experiências comprovam as suas hipóteses sobre o problema que foi apresentado? Então, isso aí é o método científico, né? Esse ciclo todo aqui, você vê como não é simples, não é uma coisa para você trazer uma nova teoria, um novo conceito, um novo conhecimento. Você precisa ter essa sistematicidade aqui, né? Aí vem um grande exemplo de um livro que é usado mundialmente pela OCDE, né? Que é essa organização, né, para a cooperação do desenvolvimento econômico. Ela foi criada em 1961, logo após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar a recuperar os países ali que tinham sido flagelados, né, pela guerra, né? E hoje tem 36 países membros, o Brasil ainda não é membro, mas ela ajuda a estruturar esse manual para identificar como é feita a pesquisa e o desenvolvimento dos países, né? Então, ela cria os padrões e os critérios para avaliar isso. O que é feito, o que é estudado,
quem está estudando, qual é a característica das pessoas que estudam livro de educação, e ele classifica, né, os tipos de pesquisa quanto à sua natureza, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada e o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento experimental, perdão. A pesquisa básica é um trabalho experimental, né, ou teórico realizado principalmente para adquirir os novos conhecimentos sobre fenômenos e fatos observáveis. Lembra lá do método científico? Não direcionados a qualquer uso específico. Então, na pesquisa básica, não necessariamente você vai ter um propósito de comercialização, de transformar isso em produto. Pesquisa básica, muitas vezes, ela visa criar uma nova teoria, uma nova experiência, um novo conhecimento, um novo conceito. Já aplicada, por sua vez, ela é uma investigação original para adquirir um novo conhecimento direcionado a um objetivo ou objetivo prático específico, né? Então, o que isso quer dizer? Que na pesquisa aplicada você pode usar um conhecimento já existente com um processo sistematizado, evoluir ele em uma nova aplicação. Isso aí, então, o que significa? Que eu posso, com a pesquisa aplicada, por exemplo, eu vou criar uma vacina, eu vou aplicar um conhecimento teórico que eu possa ajudar as pessoas a evitar adoecerem, e o objetivo prático é que eu vou aplicar na sociedade, né? Vou criar um novo material para ser biodegradável, né? Para proteger a natureza, né? Para usar ao invés do plástico. Pesquisa aplicada. O desenvolvimento experimental já é algo que está relacionado a um esforço sistematizado, né? Baseado num conhecimento existente, de uma pesquisa ou pesquisa prática, né? Ou experiência prática. Ele é direcionado à criação de materiais, produtos, dispositivos, processos, sistemas ou serviços novos aprimorados. Então, aqui você já tem a visão mais comercial, né, da pesquisa. Aqui eu já estou visando entregar no mercado um dispositivo novo, um produto novo, um processo, né, de trabalho novo. Então, quanto à natureza, esses são os três tipos de pesquisa, né? Bom, e quanto aos objetivos da pesquisa, isso aqui que você vai avaliar o seu trabalho, né? Eu separei aqui dos vários tipos de pesquisa, os três principais, né? Quanto aos objetivos, e pode ser exploratória, descritiva ou explicativa, né? Então, nesse processo da exploratória, o que acontece? Eu quero avaliar uma situação. Não necessariamente eu vou provar que esse fenômeno acontece, eu vou explorar, né? Então, eu vou fazer uma avaliação superficial, né? Aí eu posso fazer um levantamento de dados, né? Avaliar os problemas, né? Eu vou explorar o fato. E ele é usado muito para fazer pesquisas de bibliografias, documentais, estudos de caso, onde você vai aprofundar nas características daquele estudo, né? Não necessariamente você vai conseguir descrever aquele fenômeno, mas você pode mostrar como que, onde aquele fenômeno acontece, várias características, mas para me demonstrar e descrever com detalhes mais aprofundadamente o fenômeno, aí eu vou na pesquisa descritiva, né? Onde aí eu vou fazer uma coleta mais criteriosa de dados, né? De questionários. Aí, por exemplo, entram as pesquisas de levantamento, pesquisas de campo, surveys, né? Entre outros. Então, aqui a exploratória é o quê? Na descritiva é o porquê, e na explicativa, por fim, seria o como, né? Aqui que eu vou explicar como que o fato aconteceu. Aí, para isso, eu preciso provar, né? Por que ele aconteceu? Aí eu vou tentar experimentar em laboratório, né? Para apontar as causas que aquele fenômeno acontece, né? Por isso, ela pode ser experimental ou post facto, né? Ou seja,
como eu apresento o efeito causa, o efeito causa e consequência, né? Então, esse aqui, quantos objetivos, a sua pesquisa pode ser desses três, e esse processo ele pode ajudar você a entender qual que vai ser o seu trabalho, né? Bom, então agora vamos falar do artigo em si. Para que nós fazemos artigo? Para que produzimos artigos, monografias? O primeiro ponto é você comunicar, né? É você conseguir organizar as suas ideias de uma forma bem objetiva, uma forma bem descrita e clara, para que os seus pares, né, outros pesquisadores, outros profissionais, para que a sociedade possa aprender sobre aquilo que você pesquisou. Então, no artigo você vai fazer o quê? Você vai registrar as informações, os dados, né? E aí, com esse registro, as pessoas podem transmitir, né, essas observações que no seu ponto de vista são importantes, e outras pessoas podem ser úteis para o estudo de outras pessoas a respeito do conhecimento que você ali agregou, né? Então, apresenta os resultados dos testes, uma hipótese, e prova teorias, né? Então, você vai apresentar através de gráficos, através de tabelas, né? Explicar uma hipótese sua a respeito do problema que você está tratando, né? E aí provar se, de repente, uma solução que você está apontando é adequada para aquela situação. Então, ela também serve de medida de produtividade, né? Qualitativa ou quantitativa, sobre a sua capacidade como pesquisador e a instituição que você está. Além disso, pode ser usado como um levantamento de estado, né? De um campo de pesquisa, né? Então, vamos um pouco mais, falando sobre artigos e monografias, né? Primeiro, você precisa escolher um tema que traga um problema, né? Você precisa identificar bem o problema e explicar. O Einstein fala o seguinte: se você não consegue apresentar uma ideia de forma simples, é porque você não entendeu. Então, você precisa entender e delimitar bem o problema, né? É aí a ideia de usar a pesquisa explicativa, né? Porque ele apresenta o problema e uma hipótese, né? Você tem que fazer uma revisão bibliográfica da mesma área do tema. Então, tem que estar correlacionado bem a esse problema, né? Ver se outras pessoas já não pesquisaram isso e pegar esses artigos e ver o que eles dizem no artigo deles. E aí você pode raciocinar em cima dos resultados deles e fazer o seu. Você pode estudar o tema, você precisa compreender e interpretar, né? Apresentar evidências, né, de correção da hipótese, caso você tenha feito um experimento, né, seguindo aquela metodologia científica, e escrever, e aí principalmente escrever para que outras pessoas entendam, né? Você não vai escrever para si, você vai escrever com uma linguagem boa, né? Vamos falar agora com essas características aqui. Na terceira pessoa, né? De forma impessoal, um texto objetivo, né? Direto, coerente, evitar, em resumo, eu acho, evitar gírias, evitar siglas, né? Tudo isso precisa ser explicado, e se tiver em inglês, você colocar em itálico, né? E traduzir, né? O vocabulário e a linguagem precisam ser técnicas, né? O texto tem que ser formal, não é um texto como se você estivesse digitando um e-mail, um WhatsApp. Não, você precisa escrever de uma linguagem, uma boa gramática, os tempos dos verbos no mesmo tempo, né? E as frases com concordância, né? Os parágrafos têm que seguir uma lógica, né? O texto tem que seguir uma ideia de dissertação, né? De introdução, desenvolvimento e conclusão. E as figuras e gráficos têm que ser bem criteriosamente avaliados e ajustados para serem colocados no seu texto, tá?
Você pode usar, inclusive, gráficos de outras pesquisas, desde que referencie o autor. Coloque na sua referência lá que a figura foi usada de um artigo tal, ou de uma monografia, ou de uma tese, ou de um livro, né? Então, você tem que referenciar. Jamais use sem referenciar. E falando em referência, né, a revisão bibliográfica é muito importante. Antes de começar, você precisa pesquisar em livros, artigos e reportagens e sites, né, se outras pessoas já pesquisaram. Você não pode afirmar que esse conhecimento é difícil de achar caso você ainda nem tenha tido o trabalho de pesquisar, né? Então, faça a sua pesquisa. Em cada artigo, faça uma leitura geral, na primeira leitura superficial. Aí, depois, faça a leitura do texto. Volta, sublinha o texto. Avalie as palavras que você não entende. Procura o significado, porque aí você vai ter uma compreensão melhor do texto. E, por fim, faça o de registro, que aí vem essa técnica, né? De você fazer um resumo com as suas próprias palavras, com fidelidade do pensamento do autor. Se esse artigo for interessante para você usar no seu, faça esse resumo e seja fiel ao pensamento do autor. E aí já guarde a referência, já coloque lá no seu projeto de TCC, né? Essa referência que a gente já vai falar como fazer. E você também pode fazer uma resenha, que já é uma crítica, né, ao pensamento do autor, ou seja, você vai colocar o pensamento do autor, fulano disse isso, e eu entendo que isso é assim assado, né? Então, você pode fazer a resenha também e aproveitar, fazer a referência dos gráficos, e se você for usar gráficos, você precisa explicar o gráfico, o que ele está representando ali naquele, ajudando você a provar naquele seu texto, né? Então, aqui eu estou colocando um exemplo de uma ferramenta muito útil, né? O Google Scholar, ou Google Acadêmico, né? No português. Você pode colocar o seu tema aqui e fazer pesquisa de várias formas, né? Você pode filtrar pelo ano, ideal que você pegue textos dos últimos 5 anos, né? Mas se não tiver, pegue mais antigos. O ideal é que você pegue os mais recentes, porque eles já fazem referência aos mais antigos, né? E aí você vai ter sites, você vai ter PDFs, artigos mesmo. E aí baixe esses artigos, salve ele numa pasta e leia cada um deles, né? Os que for interessante, faça o resuminho e guarde a referência. Os que não for, aí você descarta, tá? Mas guarde esses artigos, ou faça isso de forma organizada, que aí você vai ver lá na frente, você vai ganhar tempo, porque quando você estiver escrevendo o seu artigo, você vai ver que se você não entender uma coisa, você vai poder voltar para o seu artigo. Você não precisa pesquisar novamente. Você já tem ele guardado numa pasta no seu computador, tá? E para referenciar bem as nossas normas são definidas pela ABNT, né? que é o órgão brasileiro de definição de normas e técnicas, né? Então, para definir a referência bibliográfica, você coloca o sobrenome, perdão, vírgula, o nome e o título, no caso do livro, e subtítulo, se houver, né? Número da edição, o volume, o local, a cidade, editor e o ano. E você pode colocar o capítulo e a página. Se você usou só a página 1 e 2, aí você pode colocar também, né? Nesse exemplo aqui ele não colocou, só colocou o nome, o sobrenome, o nome, no caso dois autores, separado por ponto e vírgula, sobrenome e nome, o nome do livro, em negrito, tá? Então é importante, quando você está fazendo um artigo científico, você tem que seguir bastante as normas, né? Filosofia pagã, etc e tal. E como é que eu faço referência de um link de website? Eu coloquei esses dois porque são geralmente os mais usados, né? Então, no site, sobre o nome do autor, o nome, o título do texto, né? O subtítulo, se houver, e né? O nome da revista, o site, a data da publicação
disponível em o site e o acesso, que é a data que você fez o acesso. Então, aqui no exemplo, Salteado José Renato, Santo Tomás de Aquino, razão a serviço da fé. Em UOL Educação, que é o site. À disposição, né, o link, quando foi acessado. Tá legal? É simples, né? Então, se você, a cada artigo que você pegar e fizer a resenha, você guarda a referência e já coloca lá no seu projeto. Tá? Citações, como que eu faço citação? Jamais pegue um texto de um artigo, copie e cole no seu. Você pode fazer a citação, se for importante, né? Ressaltar o que um autor disse no seu texto. Você pode fazer da seguinte forma: uma citação longa, né? Por isso que acho que é importante, ela precisa ter esse recuo, né? Aqui, ó, de 4 centímetros a partir da margem, ter esse espaçamento, e o texto de tamanho 10, simples, né? Então, olha aqui, ó, texto entre aspas. Isso aqui é uma forma de fazer citação. E na citação você fala o sobrenome, o ano e a página. Então, essa citação ela está referenciando a uma bibliografia lá no final do seu artigo, né? E durante o seu artigo, quando você for citar um trecho de um outro artigo, você vai dizer, na sua resenha, né? Você vai escrever, ó, segundo, aí entre parênteses, o autor tal, né? Ele disse isso e aquilo, e o outro pensa isso e aquilo acolá. Aí, se você não for usar a sua resenha, olha aí, ó, se você já tem a resenha, é só colocar no seu texto a resenha que você já fez, com a referência. Se não, você pega e faz a referência. Não exagere no uso de citações, porque senão fica um texto cansativo e ruim de ler, né? Então, o ideal é que você use com muita parcimônia as citações. No seu texto, use bastante resumos e resenhas, apontando de forma fidedigna o que os autores escreveram, que você referencia no seu texto, tá? Porque senão, olha aí, senão é plágio. Diga não ao plágio. Copiar ou colar um texto, uma música, uma obra, né? Uma fotografia, ou pedaço dela, um pequeno pedaço, né? De outra pessoa, de outro autor, sem a permissão. E o pior, dizer que ainda foi você que escreveu é uma coisa muito terrível, é como se fosse um roubo, né? Em alguns países, como os Estados Unidos, se um aluno é pego plagiando qualquer trabalho, ele é expulso imediatamente, né? Então, isso aqui ela é uma coisa muito séria e você precisa evitar. Existem ferramentas, né? As faculdades têm ferramentas que podem verificar se o seu texto, o seu trabalho, ele é um plágio. Facilmente, essas ferramentas podem procurar aí na internet, né, e descobrir de onde foi que você copiou, né, e das bases de dados de artigos científicos. Então, assim, é muito fácil identificar um plágio hoje em dia, né, nos tempos de tecnologia de internet. Então, por isso, procure fazer o seu trabalho original, né? Como eu mostrei para vocês, existem técnicas e metodologias para você não plagiar e não colar, tá? Então, sobre gráficos e estatísticas, eu vou deixar esse link aqui para vocês. Eu fiz uma palestra especificamente sobre comparativo de morte, né, no tempo do Covid, e dou princípios estatísticos aqui. Você pode assistir ele, pode ajudar bastante você a ter uma análise crítica, né, sobre dados. Isso pode ajudar você nesse processo aí da escolha, de como escolher uma tabela, que indicador melhor escolher, sobre médias, sobre moda e outras coisas. Então, assista essa outra aula, eu vou disponibilizar também para vocês através desse link aqui, tá? Bom, agora fazendo uma revisão aí sobre a metodologia científica, né? Peguei aqui do Júnior, né, de 2017, do trabalho dele sobre guia de trabalho científico. Você viu? Eu peguei aqui a figura de alguém que já teve esse trabalho de organizar esses dados, né, dessa forma gráfica, né,
E não estou dizendo que foi eu, entendeu? Então, tudo você pode apresentar no seu artigo e dizer e dar a honra, né, de quem fez, né? E eu gostei muito dessa figura que ele mostra aqui a metodologia científica, dividindo em pressupostos e procedimentos, né? Os pressupostos vai ser a base filosófica, a base teórica, né? Então, se for filosófica, qual é a visão científica, qual é a visão de mundo, né? Qual é a cosmovisão, né? A visão de estudo do objeto, qual é a referência teórica, né? Que ciência é praticada, o que que suporta esse trabalho, né? Qual referencial técnico para essa pesquisa, né? Esses seriam os pressupostos teóricos, né? Os procedimentos. O que que você vai usar na sua pesquisa? Você vai conceber, você vai fazer uma circunscrição, uma coleta de dados, uma análise de dados. Como que você vai interpretar os dados, elaborar as teorias descritivas e preditivas, né? E por fim, a apresentação dos relatórios, né? Como que por fim os dados vão ser organizados, como que você vai selecionar os dados, que grupos de dados, né? Colocando normas técnicas, colocando artigos, monografias e teses, né? E os seus referenciais, né? Já chegando perto aqui das orientações, né? Escreva pensando sempre que outras pessoas vão ler. Não escreva para si, escreva para outros. Evite as siglas, gírias, termos em inglês, né, sem explicação. Faça uma boa correção ortográfica, peça para outra pessoa corrigir, leia, olhar. O artigo ele é uma apresentação sintética, né? Então ele não precisa ser coerente, ter as ideias bem organizadas. E muito importante você aprender a colocar o seu conhecimento, né? Por fim, nós vamos querer entender o que o autor entende sobre aquele tema, né? É importante também você ressaltar no desenvolvimento as dificuldades da pesquisa, as incertezas, né? As hipóteses, né? Para a solução do problema pesquisado. Então, isso é interessante, você compartilhar isso, né? E aqui, usando a nossa técnica, né? Como nós aplicamos com vocês o PMC, né? Uma técnica de criação de projetos para criar o projeto do artigo, né? Então, as justificativas, o objetivo, os benefícios, você vai ver que você vai colocar lá no seu projeto. Ó, ela já te ajuda a montar o seu resumo, né? O tema do problema, já os objetivos e benefícios. Vai te ajudar a montar a introdução para explicar com mais detalhamento, se você vai ter que detalhar mais, né? Os pontos, né? Como vai ser organizado, qual é o seu método de pesquisa. O desenvolvimento, que requisitos tem a ser referência em artigo, né? Que pessoas e organizações são envolvidas, quais pensamentos de outros autores sobre o problema, né? Citar essas outras fontes é muito interessante. Que riscos são derivados, qual o ambiente, né, da pesquisa, o que a pesquisa procura entregar, né? Se é uma pesquisa que está ali explorando, né? Que grupos de pessoas que ela está explorando, que assunto ele está trabalhando, como que vai ser feita essa busca, né? Por esse conhecimento, se for uma descritiva, né? Que métodos estão sendo usados para descrever, né, esses tópicos, que restrições, que dificuldades, que incertezas então fazem parte, né? E por fim, no projeto, né, informar o cronograma da sua pesquisa, né? Então, voltando aqui na BNT, né, que é que define as normas, no caso para artigos, a NBR 6022, 2003, ele divide em 3 partes, né? O elemento pré-textual, elemento textual e elemento pós-textual, né? No pré-textual, você vai ver lá no modelo que você vai receber o título, o subtítulo, quem são os autores, o resumo,
você vai ter que fazer um resumo na língua inglesa, na língua estrangeira, né? E palavras-chave, né? Então, assim, de 2 ou 3 palavras, né? O resumo não mais que 20, 200 palavras, de 150 a 200 palavras, né? Não pode ser muito grande, também não pode ser muito curtinho, né? O elemento textual, né? O texto tem que ter entre 10 e 15 laudas, né? Então, você tem bastante espaço para trabalhar a introdução, desenvolvimento e a conclusão, né? Para mostrar o seu problema, as suas hipóteses e provar aí, ou explorar um estudo de caso, né? Ou explorar um relato de experiência, né? Que você pode colocar como um artigo, né? Que não deixa de ser uma pesquisa, pode ser exploratória e descritiva. O elemento pós-textual, por fim, né? Ele vai trazer as referências que você não pode ter no seu artigo, por exemplo, referências não referenciadas no texto. Então, você precisa dizer no texto onde você fez a referência, de que outros artigos, textos, livros, etc. Algumas notas explicativas, o glossário, o apêndice, o anexo. No caso do artigo científico, geralmente não vão anexo. E então, um pouco glossários. Aqui, dando um exemplo, né? Um artigo que produzi em 2010, lá atrás, uma experiência de um processo de teste interativo e automatizado. Olha aqui, ó, o título, né? Não tem um subtítulo, não foi só o título. Aí vem os autores e embaixo vem de onde os autores são, de que institutos, né? Os e-mails para contato. Aí aqui, nesse simpósio que foi aplicado, a versão em língua estrangeira vem primeiro, né? Mas geralmente o padrão vem um resumo em português e o abstract, que é a tradução em inglês. E aí, olha aí, já começa com a introdução, né? Deixa eu mostrar aqui um, um outro exemplo para vocês, que eu tenho aqui. Tem outros formatos, ó. Por exemplo, esse formato aqui, ó. Nesse simpósio, olha, vem o nome da revista, né? O título em inglês, os autores, né? Aí vem um resumo, diminuir um pouco aqui. Olha aí as palavras-chave, né? 3 a 5 palavras no máximo, não muito grande, né? Endereço de correspondência. Aí, ó, introdução, né? Aí vem os subtópicos, né? Treinamento de força, introdução, treinamento de força para atletas. Ele trabalha esse tópico. Aí outro tópico, aspectos fisiológicos. Você vai ver que tem um pedaço de desenvolvimento, mas você não escreve desenvolvimento, né? Você pode quebrar ele em partes menores, que fica bem interessante a leitura. Ó. E ao longo do texto, ó, ele vai referenciando aqui os autores. Ó, estudos realizados por Pfeiffer e Francis, citados por Weltman em 1989, comprovam a aplicabilidade. Olha aqui como ele cita um autor no pedaço do texto. Ó, esse estudo concluiu que não foram desenvolvidos padrões de melhoria de força, públicos onde obtiveram ganhos pequenas forças no abdômen e costas, na musculatura dos membros superiores. VNEC 2000. Aí, que texto é esse VNEC 2000? Aí, para saber, você vai lá no final, ó, onde continua o desenvolvimento, aí vem a conclusão, olha aí, conclusão. E quem é esse tal de VNEC? Olha aí, vamos já achar aqui, ó. Em ordem alfabética, por sobrenome, né? Ainda não achei ainda. Aqui, ó, o VNEC Edgar, 2000, ó, o ano. Aí tá aqui, ó, Futebol Total, Treinamento Físico. Isso aqui foi um livro, né? Editora Porte, Guarulhos, né? Aí deixa eu ver se tem outros exemplos aqui, ó, de outros artigos que ele referenciou. Então esse aqui foi uma pesquisa bem interessante, né? Ele referenciou 19 leituras aí para ele fazer esse artigo, né? Nesse outro aqui que nós fizemos, que no passado, como foi um artigo pequeno, eu referenciei um outro trabalho meu, nesse mesmo projeto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trabalhos, né?
foi publicado. Então, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, figuras, figura referenciada, né? E no texto você fala, você coloca a referência da figura, né? O gráfico para explicar um processo, ele ajuda na explicação, né? Então, aqui, ó, referenciando o meu texto, referenciando dentro do próprio artigo, né? Então, esse aqui é um outro exemplo aí para você. Bom, pessoal, obrigado, né? Espero que você tenha absorvido bastante, né? Deixa aí essa frase aí, ó. Você está projetando aí uma coisa nobre, né? Um artigo científico para que você consiga concluir aí a sua especialização, né? E eu desejo que você tenha muito sucesso aí no desenvolvimento dessa atividade, tá? Bom trabalho a todos e boa noite.